Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de artigo de opinião, né? Na primeira aula, eu fiz a leitura do artigo de opinião, falamos sobre a função do artigo de opinião e algumas características. Se você não assistiu essa primeira aula, volte, assista essa primeira aula e aproveita, né, para curtir o nosso canal, né, para acompanhar o nosso canal e assistir às outras aulas que tem por lá. E aí, nessa segunda aula, nós iremos falar sobre a função e a estrutura do artigo de opinião. Então, vou pedir para a Ana colocar na tela aí para vocês, para a gente acompanhar a explicação. A função e a estrutura do artigo de opinião. Aqui, eu tinha deixado um desafio para quem estava aqui na nossa primeira aula. Se você gosta de dar a sua opinião, aprenda a fazer isso direito. E é isso que nós vamos aprender nessas aulas, né? Então, veja bem, aqui qual é a função e a estrutura do artigo de opinião. O artigo de opinião, primeiro a gente vai ver a estrutura. Ele tem um título que deve ser chamativo e despertar o interesse do leitor para o tema que será abordado. Depois, ele tem uma introdução. A introdução é a parte que apresenta o tema de forma clara e objetiva, situando o leitor sobre a questão que será discutida. O desenvolvimento apresenta os argumentos, que é a parte mais importante, porque ela sustenta a opinião do autor e utiliza dados, exemplos, citações e outras evidências, para convencer o leitor. Na conclusão, retoma-se a tese apresentada, lembrando que a tese é aquela opinião defendida pelo autor do texto, e reafirma essa tese, sintetizando os argumentos apresentados ao longo do texto. Vamos observar isso lá no texto que a gente leu, no nosso artigo de opinião, que está na primeira aula lá, que o professor fez a leitura. Então, veja bem. Aqui, nós temos, o professor vai colocar o lapisinho aqui para fazer a leitura. Ver se ele aparece, Nós temos aqui o título do texto, olha só. O título do artigo de opinião. Esse título, ele deve ser bem chamativo. Então, quando eu coloco aqui a venda de íris, um debate urgente, já chama a atenção de quem está lendo o nosso texto. Por que um debate urgente? Aí nós vamos entender lendo o texto, por isso que chama a atenção do leitor. A introdução, como nós vimos, apresenta o assunto e apresenta a tese desenvolvida, que será desenvolvida no texto. Então, aqui a gente tem uma introdução. Olha como ele faz. A venda de íris, prática que tem ganhado destaque nos últimos tempos, levanta uma série de questões de segurança que merecem uma análise cuidadosa. Aqui ele está apresentando o assunto, dizendo sobre o que ele vai falar, sobre a venda de íris. Aí ele vem aqui no finalzinho, e defende a tese dele, apresenta a tese dele. A promessa de dinheiro fácil atrai muitos, mas é preciso estar atento aos riscos envolvidos. Essa será a tese desenvolvida. Atenção aos riscos, ele vai apresentar os riscos envolvidos. Aqui nós começamos o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós temos 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele vai falar assim: a íris, assim como outros dados biométricos, é um identificador único de cada indivíduo. Então, ele trouxe aqui para nós um fato. Sua venda, portanto, representa uma violação da privacidade e da segurança pessoal. Aqui ele já apresentou um argumento, que a venda é uma violação da privacidade e da segurança das pessoas. Tá vendo? As empresas que compram esses dados podem utilizá-los para fins diversos, como rastreamento, vigilância e até mesmo para a criação de identidades falsas. Aqui, ele está explicando esse argumento dele para convencer o leitor, dizendo, olha, a venda da íris pode ser usada para muitos fins e isso pode ser prejudicial à sua segurança, à sua privacidade. Está vendo como é que ele usa esse argumento para convencer? Aí ele passa para o segundo parágrafo. Além disso, é um conector que liga esse parágrafo a esse aqui, para mostrar para nós que o texto tem uma continuidade. Por isso que os conectores são tão importantes. A gente chama de conectores essas palavrinhas que estabelecem uma conexão entre o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo, entre as partes do texto. Além disso, a venda de íris pode ter consequências negativas para a saúde dos indivíduos.
aquele apresentou outro argumento. Tá vendo? Que pode ser prejudicial. O procedimento de coleta de dados pode ser invasivo, a maneira que ele coleta o dado, né? Que ele vai lá escanear a íris, pode ser invasivo e até causar danos aos olhos. Tá vendo que ele trouxe um argumento convincente? A longo prazo, a exposição constante a equipamentos de escaneamento pode trazer problemas de visão. Olha só, está reforçando aqui o argumento dizendo que pode trazer problemas de visão. Então, nessa parte do desenvolvimento, nós temos aqui a argumentação. A argumentação é essa parte tão importante do texto dissertativo, do artigo de opinião, que traz argumentos para convencer o leitor de que a minha tese, a minha opinião, de que a gente não deve vender a íris, né, que é isso que ele defende, que tem que ter muito cuidado com isso, né, ela é certa e deve ser seguida pelo leitor. É nesse momento que você convence o leitor, utilizando argumentos convincentes. Beleza. Depois de trazer os argumentos, o que ele vai fazer? Ele vai passar para a conclusão do texto. E aí, ele retoma, lembra lá que ele fala, ele retoma a tese defendida. Retomar é reforçar, né? Então, ele vem e fala assim, diante desse cenário, é fundamental que a sociedade se mobilize para impedir a venda de íris. Está vendo que ele retomou o que ele estava dizendo lá no começo, que tinha que ter muito cuidado? É preciso conscientizar as pessoas, e aí ele vai apresentando aqui algumas sugestões ou soluções para esse problema, né? Sobre os riscos envolvidos e exigir das autoridades a criação de leis. Olha, agora ele está apresentando soluções para esse problema. Como que a gente vai resolver isso? Conscientizando as pessoas, exigindo das autoridades a criação de leis que protejam os dados biométricos dos cidadãos. A venda de íris é um problema complexo que exige um debate amplo e urgente. Ele está reafirmando lá a tese defendida. É preciso encontrar um equilíbrio entre o acesso à tecnologia e a proteção da privacidade e da segurança individual. Reforçou a tese e finalizou assim para realmente convencer o leitor do que ele estava falando. Então, vejam bem. Aqui, nós conhecemos a estrutura de um artigo de opinião. A função, nós falamos desde a primeira aula, é convencer o leitor do texto sobre a minha tese defendida, né? Para que esse leitor compre a minha tese, para que ele aceite a minha tese, ele apoie a minha tese, fique convencido. E o artigo de opinião, então, segue essa estrutura, né? Que nós acabamos de ver aí, ó. Nós encontramos no texto, identificamos, não é? Ele tem um título, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Agora ficou fácil, não ficou? Depois dessa explicação, eu tenho certeza que todo mundo entendeu como é a estrutura de um artigo de opinião. Como é que você deve organizar esse texto, né? E a partir dessa estrutura, nós temos vários textos dissertativos e argumentativos. A diferença é que o artigo de opinião, ele defende uma tese daquela pessoa que está escrevendo o texto, né? E aquela tese vai ser defendida do início ao fim, usando argumentos, reforçando essa tese para convencer o leitor. Então, ó, espero que você tenha entendido, espero que você comente, diga o que você achou, dê as suas sugestões, e eu te espero para a terceira aula sobre artigo de opinião, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o artigo de opinião. Então, até lá!